Está entrando no ar o meu, o seu, o nosso Biologia na Vibecast, o seu podcast de biologia. Apresentação, Professor Reis. Olá, ouvintes! Seja bem-vindo ao último episódio da primeira temporada do Biologia na Vibecast. Eu sou o Professor Reis, professor de biologia e criador do canal Biologia na Vibe no YouTube. Hoje vamos mergulhar no fascinante mundo das cadeias e redes alimentares e entender como a energia flui através dos ecossistemas. Então, vem comigo nessa vibe! Você sabia que a energia que move todos os seres vivos em um ecossistema tem sua origem no Sol e é transmitida por meio de relações alimentares? Essa energia percorre um caminho fascinante que chamamos de cadeias e redes alimentares. Nesse episódio vamos explorar o que são cadeias e redes alimentares, como elas funcionam, o papel de cada organismo nesse processo e como a energia e os nutrientes fluem através dos ecossistemas. Vamos começar entendendo o conceito de cadeia alimentar e como ela representa o caminho básico de fluxo de energia em um ecossistema. Fica aí que temos mais conhecimentos vindo na sequência. O próximo tópico promete. Vamos falar sobre o que é uma cadeia alimentar. Uma cadeia alimentar é uma sequência linear que mostra como a energia e os nutrientes passam de um organismo para o outro. Ela começa com os produtores e termina com os decompositores. Níveis tróficos: produtores, consumidores e decompositores. Os organismos de uma cadeia alimentar são organizados em níveis tróficos. Os produtores, como plantas, algas e alguns tipos de bactérias, formam a base da cadeia, capturando a energia do sol por meio da fotossíntese. Os consumidores primários, que são os animais herbívoros, se alimentam dos produtores. Os consumidores secundários, que são os animais carnívoros, se alimentam dos herbívoros e assim por diante, até chegarmos aos consumidores terciários. Agora, para deixar ainda mais claro, vamos dar uma olhada em um exemplo bem interessante. Imagine uma cadeia alimentar simples. Imaginou? Vamos lá. O capim, ele é consumido por um gafanhoto, que é comido por um sapo, que por sua vez é consumido por uma cobra. Então, nessa cadeia alimentar simples, onde temos o capim, que representa os produtores, ou seja, uma planta, o consumidor primário, que é um animal herbívoro, no caso o gafanhoto, e o secundário, que seria um animal carnívoro, o sapo. E o terciário seria o terceiro consumidor, no caso, a cobra. Isso aí ele exemplifica muito bem, né, uma cadeia alimentar bem simples, muito comum nas aulas de biologia. Vamos falar agora sobre decompositores, o papel final da cadeia alimentar. Decompositores, como fungos e bactérias, têm um papel vital no fim da cadeia alimentar, quebrando matéria orgânica morta e reciclando os nutrientes de volta ao ecossistema. Então, lá no final da cadeia alimentar, o que nós vamos encontrar? Justamente os seres vivos decompositores, fungos e bactérias, que eles que vão estar reciclando toda a matéria orgânica morta que existe no nosso planeta. Então, todos os animais que deixaram de existir, eles vão ser decompostos, ou seja, vão ser desfeitos da sua matéria orgânica, justamente pelos seres vivos decompositores, fungos e bactérias. Eles vão consumir boa parte e vão devolver a maior parte para o solo para ser novamente utilizado no processo da vida. Fica aí que tem mais conhecimento vindo na sequência. E o próximo tópico promete. Vamos falar sobre o fluxo de energia em uma cadeia alimentar. Como a energia se move através dos níveis tróficos? A energia flui em uma única direção, ou seja, unidirecional, em uma cadeia alimentar. Ela começa com os produtores que capturam a energia solar e é transferida para os consumidores. No entanto, a quantidade de energia disponível diminui a cada nível trófico, devido à perda de calor durante a respiração celular e outras atividades. Eficiência energética e a regra dos 10%. A regra dos 10% é um princípio ecológico que diz que apenas cerca de 10% da energia disponível em um nível trófico é transferida para o próximo nível. Isso significa que a quantidade de energia disponível para os consumidores superiores, como os grandes predadores, é muito menor do que para os herbívoros. Agora, para ficar mais claro ainda, vamos para um exemplo bem interessante. Se uma planta ela captura 1000 calorias de energia do sol, um herbívoro que se alimenta dela obterá apenas cerca de 100 calorias. O carnívoro que come esse herbívoro receberá apenas 10 calorias. Ou seja, conforme a energia ela vai passando de um nível para o outro, ela vai sendo diminuída. Porque essa perda de energia ela ocorre também
através da perda de calor dos seres vivos que compõem essa cadeia alimentar. Chegando no final da cadeia alimentar, a quantidade de energia que o último consumidor vai consumir muito menor, ou seja, vai ser mais reduzida do que o primeiro consumidor que consumiu o produtor. Agora vamos falar sobre a importância dos decompositores na reciclagem de energia e nutrientes. Os decompositores garantem que os nutrientes sejam reciclados no ecossistema, mas a energia originalmente capturada pelo Sol não pode ser reciclada e é eventualmente perdida como calor. Foi dito anteriormente, dentro de uma cadeia alimentar, a energia ela sempre vai ser transferida em uma única direção, ou seja, unidirecional. Então, conforme os consumidores vão consumindo, né, uns aos outros, essa energia ela vai sendo perdida, principalmente na forma de calor. Então, o calor é o grande responsável pela grande perda de energia que é perdida, no caso, dentro de uma cadeia alimentar. Fica aí, que tem mais conhecimentos vindo na sequência. Vamos falar agora sobre redes alimentares, interconexões complexas. Diferença entre cadeia e rede alimentar. Embora as cadeias alimentares sejam úteis para entender o fluxo básico de energia, os ecossistemas são muito mais complexos, como organismos participando de múltiplas interações. Uma rede alimentar é uma representação mais precisa, mostrando como várias cadeias alimentares se interconectam. Interconexões nas redes alimentares. Na natureza, um organismo raramente depende de apenas uma fonte de alimento. Por exemplo, um pássaro pode comer sementes, insetos e pequenos roedores, ligando-se a várias cadeias alimentares. Agora, para deixar ainda mais claro, vamos dar uma olhada em um exemplo bem interessante. Imagine um lago. Nesse lago, as redes alimentares, ou seja, as teias alimentares, podem incluir plantas aquáticas, pequenos peixes herbívoros, peixes maiores, aves piscívoras, ou seja, aves que se alimentam de peixes, e decompositores que se alimentam dos restos. Impactos da extinção de uma espécie em uma rede alimentar. A perda de uma espécie em uma rede alimentar pode ter efeitos em cascata. Se um predador desaparecer, suas presas podem aumentar em número, desequilibrando o ecossistema. Então, dentro de um ecossistema, a função dos predadores é justamente manter o equilíbrio de número de presas. Os predadores também não vão predar todas as presas porque vai faltar alimento para eles. Porém, eles não vão também deixar de predar as presas porque, se por um eventual acaso deixar de existir os predadores, os números de presas vão aumentar e, consequentemente, a quantidade de alimento daquela área ali ela não vai ser mais suficiente para suprir toda a população que ali habita. Agora, para deixar ainda mais claro, vamos dar uma olhada num exemplo bem interessante. A extinção de grandes predadores como os lobos pode levar ao aumento de populações de herbívoros que consomem mais plantas e afetam outros organismos dependentes dessa vegetação. Permaneça com a gente, que tem muito mais conhecimento vindo na sequência. Agora vamos falar sobre cadeias e redes alimentares em diferentes ecossistemas. Cadeias alimentares em ecossistemas terrestres. Em ecossistemas terrestres, como florestas ou savanas, as cadeias alimentares começam com plantas que captam a energia solar. Herbívoros como veados ou gafanhotos se alimentam dessas plantas e os carnívoros como leões ou falcões consomem os herbívoros. Cadeias alimentares em ecossistemas aquáticos. Nos ecossistemas aquáticos, o fitoplâncton são constituídos por algas microscópicas e cianobactérias, realizam a fotossíntese e servem como base da cadeia alimentar. Zooplâncton, que são formados por microcrustáceos, pequenos peixes e grandes predadores como tubarões, fazem parte das cadeias alimentares aquáticas. E para deixar ainda mais claro, vamos para um exemplo interessante. No oceano, o plâncton, organismo microscópico que vive em suspensão na água, sem capacidade de se deslocar muito, é comido por peixes pequenos, que são comidos por peixes maiores e, finalmente, por tubarões. Então, numa cadeia alimentar aquática, a base da cadeia alimentar será os fitoplâncton, que serão os produtores. Depois, os consumidores primários serão os zooplâncton, que são microcrustáceos. E os secundários serão peixes menores e assim por diante, até chegar
ao final da cadeia alimentar. Então, para fechar com chave de ouro, vamos recapitular os principais pontos desse episódio. Hoje exploramos como a energia flui através dos ecossistemas, passando de um nível trófico para o outro nas cadeias alimentares e interligando em redes alimentares complexas. Também vimos como a energia é dissipada em cada nível e como os decompositores desempenham um papel crucial na reciclagem de nutrientes. Antes de encerrar, vamos parar um momento para refletir sobre o que tudo isso significa no nosso dia a dia. Entender o fluxo de energia nos ecossistemas é essencial para preservar a saúde dos ambientes naturais. Tudo está conectado e a perda de uma espécie pode impactar o equilíbrio de toda a rede alimentar. Com isso, encerramos a primeira temporada do Biologia na Vibecast. Foi incrível explorar as cadeias e teias alimentares com vocês, não é? Mas a nossa jornada está só começando. Na próxima temporada, vamos mergulhar em um tema essencial para o futuro do planeta. Porque a biodiversidade é o coração do planeta. Você sabia que a diversidade de espécies é a chave para a saúde do nosso ecossistema? E para a nossa sobrevivência? Prepare-se para entender por que ela é tão vital e o que está em jogo se a perdermos. Não perca, o próximo episódio promete. Se você gostou do episódio de hoje, compartilhe com seus amigos e siga o podcast para não perder os próximos episódios. Lembre-se de deixar uma avaliação no seu aplicativo de podcast preferido. Obrigado por ouvir e até a nossa próxima vibe! Fui!